Bom dia, seja muito bem-vindo ao Morning Call da Maestro Investimentos. Hoje é dia 28 de maio de 2021. Seguem as principais notícias e indicadores para começar o seu dia bem informado. E as bolsas globais, o minério de ferro e o petróleo sustentam alta e moedas emergentes estão mistas, com otimismo aí econômico compensando os receios inflacionários ao redor do globo. Os Estados Unidos podem divulgar hoje a aceleração do índice do PCI, que é o índice de inflação preferido do Fed, além de dados de renda e gastos pessoais e sentimento do consumidor. No Brasil, a inflação é destaque com o IGPM. A ameaça ao custo de vida também pode vir da definição da bandeira de energia elétrica da ANEEL, enquanto os jornais aí revelam um governo em alerta aí com a crise hídrica. Dados dos Estados Unidos ontem, incluíram uma queda aí nos pedidos do seguro-desemprego para um novo nível mais baixo da pandemia. E o Biden pode anunciar um orçamento que levaria os gastos federais a 6 trilhões no próximo ano fiscal. Tá tudo positivo, sustentando os mercados hoje. Com isso, os índices de mercado agora pela manhã, Tóquio fechou o dia em expressiva alta de 2,10%. Hong Kong, na mesma linha, fechou o dia em uma ligeira alta de 0,04% e Xangai, na ponta oposta, fechou o dia numa queda de 0,22%. Na Europa, Londres, nesse momento, sobe 0,28%, Paris, nesse momento, também tem alta de 0,68% e Frankfurt também segue igual, uma alta expressiva de 0,58%. Nas Américas não é diferente, os futuros de Dow Jones têm uma alta de 0,51%, os futuros de S&P 500 nesse momento têm uma alta de 0,37% e os futuros de Nasdaq nesse momento sobem 0,33%. Na agenda hoje nós temos o IGPM aqui no Brasil, às 8 horas da manhã, que já saiu e veio alto, veio em 4,1% na comparação mês contra mês, a expectativa era uma alta de 4%, ou seja, um pouquinho acima. No total acumulado de 12 meses, o IGPM veio 37,04%, sendo que era esperado 36,9%. Então um pouquinho acima aí do que era a expectativa, porém é um número bem alto aí, distorcido com o impacto da elevação das commodities ao redor do globo aqui no Brasil. E obviamente também por conta do câmbio em alguns momentos. Ainda falando aqui de dados, na agenda, os estoques de varejo e do atacado lá nos Estados Unidos às 9h30 da manhã, referentes a abril. Daí, como eu já mencionei, a inflação do PCI lá nos Estados Unidos, o principal dado de inflação para o mercado, também às 9h30, nos Estados Unidos. Aí os dados de renda pessoal e de gasto pessoal no mesmo horário, às 9h30 lá nos Estados Unidos. E por último, para completar, também às 9h30, os dados de confiança da Universidade de Michigan. De todos esses dados, estoques no varejo atacado, inflação e renda pessoal e gasto pessoal são os principais. No destaque internacional, no Japão, taxa de desemprego subiu de 2,6% em março para 2,8% em abril, a estimativa era 2,7%. O nível de inflação de Tóquio cai 0,4% na comparação no contra-ano, e a expectativa era uma queda de 0,5%, ou seja, um pouquinho, bem em linha na verdade, 0,1 pontos a menos. E o núcleo de inflação variou menos 0,2% na comparação no contra-ano, em linha com o esperado. Na zona do euro, aí, a surpresa positiva na confiança de serviços de maio, que voltou ao nível pré-pandemia, pré-coronavírus. Na França, o CPI de maio, a inflação de maio, em linha também com o que era esperado. E na Alemanha, o preço de importação um pouco mais forte em abril, 10,3% na comparação no contra-ano, versus a estimativa de 9,9%. Na Espanha, as vendas no varejo subiram 41% na estimativa no contra-ano, obviamente por conta da pandemia, a gente está falando do mês de abril. A estimativa era uma alta de apenas 30%, mas com esse ajuste sazonal houve uma queda aí, na verdade um pouquinho, tá certo? Nos Estados Unidos, os republicanos deram mais um passo aí na negociação em torno do projeto de infraestrutura e subiram sua proposta de 568 bilhões para 928 bilhões de dólares. Isso é importante. Os democratas assinaram com um pacote de 1,7 tri. A bola volta para a Casa Branca agora para ver se eles chegam num número mais próximo desse proposto pelos republicanos. No destaque local, no Brasil, o Congresso aprovou as mudanças no BPC, o benefício de prestação continuada, para 2022, e uma medida provisória que aumentou o salário mínimo. Segundo fontes consultadas pelo jornal Estadão, o impacto da regra de acesso ao benefício de prestação continuada gerará aumento de despesas na ordem de 2 bilhões de reais. Mas teve o aval aí da economia por evitar rombo ainda maior.
O aumento do salário mínimo, apenas ratificado, já constava na planilha de todos, com custo aí de 17,3 bi. De acordo com a apuração aí do Estadão também, o governo deve emitir aí um alerta de emergência hídrica para 5 estados, sendo eles Minas Gerais, Goiás, Mato Grosso do Sul, São Paulo e Paraná, entre junho e setembro, devido a baixo volume de chuvas. A condição é classificada aí como severa e um alerta desse tipo não era emitido há 111 anos no Brasil. Acho que está claro por que a gente, né, sempre enfrenta a crise hídrica em cima da hora. Como no ano passado, tá, o ministro Paulo Guedes condiciona de novo a renovação do auxílio emergencial à condição epidemiológica do país. Tá? Segundo ele, caso o número de mortes continue alto, a renovação do auxílio se torna necessária. Em evento com a indústria, ele reiterou que o governo pretende perdoar até 80% das dívidas tributárias de pequenas empresas afetadas pela pandemia, além de criar linhas de crédito em dólar para a exportação. Então, por hoje é só. Bom dia, um abraço, bons negócios e bom final de semana.